Na esquina movimentada de uma das avenidas mais caras da cidade, carros de luxo passavam como foguetes brilhantes sob os arranha-céus de vidro. Era uma manhã cinzenta, e o tempo parecia combinar com o humor de Arthur Morell, um bilionário de 52 anos, CEO de uma das maiores incorporadoras imobiliárias do país. Vestido com um terno italiano de corte impecável e óculos escuros que escondiam sua expressão arrogante, ele desceu de sua Range Rover preta importada e já resmungava sobre o trânsito, o café, que veio com pouca espuma, e principalmente o cheiro desagradável que sentiu ao dobrar a esquina. Um homem em trapos dormia enrolado em um cobertor sujo ao lado de um cão vira-lata. Arthur era conhecido por seu desprezo pelos fracassados, como ele mesmo chamava qualquer um que não tivesse pelo menos 6 dígitos na conta bancária. Ele acreditava que pobreza era sinal de preguiça, falta de ambição e, acima de tudo, fraqueza. Por isso, ao ver o sem-teto dormindo ali, com o cachorro enroscado em seu peito, Arthur não apenas revirou os olhos, mas atravessou a calçada em passos firmes e parou bem na frente do homem, como se sua presença ali fosse um insulto pessoal à estética do bairro. "Levanta daí, lixo!" gritou, sem se importar com os olhares de alguns pedestres que pararam ao ouvir o tom agressivo da voz. "Essa calçada custa mais do que a tua vida inteira. Vai incomodar em outro lugar. Você e esse rato molhado que chama de cachorro." O cão, assustado com o tom do milionário, começou a latir e se colocou na frente do homem, que ainda tentava acordar. Arthur, tomado por um impulso repulsivo, levantou a perna e deu um chute no animal, fazendo-o ganir e se afastar mancando, enquanto o dono, um homem grisalho, magro, de olhar abatido, mas ainda forte, tentava se levantar em desespero. Algumas pessoas gritaram em choque. Uma mulher puxou o celular para filmar, mas Arthur a intimidou com um olhar severo e ela hesitou, abaixando o aparelho. "Você é um covarde", disse o homem com voz rouca, mas firme, mesmo caído no chão. Seu nome era Elias, mas naquele momento, para Arthur, ele era só mais um peso social a ser chutado, como o cão indefeso. "Covarde é quem vive de esmola", rebateu Arthur, cuspindo as palavras. "Você devia agradecer por eu não chamar a polícia. Sai da minha vista antes que eu mande meus seguranças te removerem à força. Aliás, esse cachorro devia estar num canil", completou com nojo. Elias olhou nos olhos de Arthur com um silêncio que dizia mais do que qualquer resposta. Era um olhar que não implorava, não suplicava. Era um olhar que dizia: "Eu já vi o pior do mundo, e você não me assusta." Arthur sentiu um calafrio inexplicável ao notar a firmeza por trás daquela expressão cansada. Mesmo assim, virou as costas e seguiu em direção ao seu prédio empresarial, pisando forte, ignorando os murmúrios indignados ao seu redor. O cão havia voltado, mesmo mancando, e se deitava aos pés de Elias, lambendo suas mãos com um carinho quase desesperado. Elias acariciou a cabeça do bicho com carinho e disse: "Tá tudo bem, soldado. Já passamos por coisa pior." Na cobertura do edifício espelhado, Arthur tomou seu café em silêncio, mas algo dentro dele parecia incomodá-lo. Não era remorso. Era mais como um espinho no orgulho, uma raiva por ter se sentido encarado por um mendigo. Ele decidiu esquecer aquilo e chamou sua equipe para a reunião com investidores estrangeiros. Havia um negócio de centenas de milhões em jogo. A aquisição de um terreno estratégico que, por coincidência, estava próximo àquela mesma avenida onde encontrara o sem-teto. Do lado de fora, sob a garoa que começava a cair, Elias puxava o cobertor sobre os ombros e sussurrava para seu cão: "As coisas mudam, parceiro. Sempre mudam. Às vezes demora, às vezes dói, mas um dia eles vão ver quem você realmente é. E o dia deles chega." 2 dias haviam se passado desde o incidente na calçada. Arthur Morell já não pensava mais no sem-teto ou no cão, pelo menos conscientemente.
Sua mente estava tomada por uma negociação delicada envolvendo a aquisição de um extenso terreno abandonado, pertencente à prefeitura, localizado justamente no centro da cidade. Um lugar estratégico para sua nova expansão imobiliária. Era uma área abandonada, mas com grande potencial de valorização, e vários concorrentes estavam de olho. A prefeitura havia anunciado que receberia propostas de investidores em uma reunião pública para analisar os projetos apresentados. Arthur, com sua costumeira arrogância, tinha certeza de que venceria. Afinal, quem teria mais influência e capital do que ele? Na manhã da apresentação, Arthur chegou ao prédio da prefeitura acompanhado de seus advogados e arquitetos, carregando maquetes, projetos sustentáveis, todos envoltos em um discurso de revitalização urbana que escondia a verdadeira intenção: construir um condomínio de luxo para bilionários. Ele sequer prestou atenção nas outras pessoas que entravam no saguão. A maioria dos candidatos eram pequenos empresários, ONGs, cooperativas sociais. Nenhum deles parecia ter chance contra a força de uma multinacional do porte da Morel Empreendimentos. Ele acenava friamente para vereadores e secretários municipais, sorrindo com um ar ensaiado, como quem já se considerava vitorioso. A sala de apresentação estava lotada. O público, os avaliadores, representantes da prefeitura e da comunidade local estavam atentos às propostas. Arthur foi o penúltimo a apresentar seu projeto como forma estratégica. Queria que sua ideia fosse a mais fresca na mente dos jurados. Ele subiu ao púlpito com uma postura de rei, desfilando dados, gráficos e promessas sobre o impacto positivo de seu projeto. Falava de empregos, modernização, segurança, mas tudo soava vazio, plástico. Ele terminou com um leve sorriso, como se já esperasse os aplausos que vieram, mas de forma contida, respeitosa, protocolar. Não havia emoção na sala, apenas cálculo. Logo em seguida, chamaram o último inscrito. Houve um breve burburinho quando um homem magro, vestindo roupas simples mas limpas, caminhou lentamente até a frente. A maioria não o reconheceu de imediato, mas Arthur sim. Seu rosto congelou ao ver o sem-teto da calçada subir no palco, acompanhado do mesmo cachorro, agora com uma faixa no pescoço onde se lia "Herói de Quatro Patas". Elias caminhava com dignidade, com os ombros retos e um olhar firme, como se cada passo fosse carregado de propósito. Ele segurava uma pasta de papelão com folhas e mapas dobrados. Não havia tecnologia, maquetes brilhantes ou discursos ensaiados. Mas havia verdade. Elias começou sua apresentação com um silêncio poderoso. Observou o público com calma e então disse: "Morei naquele terreno por 6 anos. Conheço cada pedra, cada árvore, cada abrigo improvisado. Já abriguei crianças ali, alimentei idosos, cuidei de mães com filhos doentes. E mesmo sem ter um teto, nós criamos uma comunidade. Agora querem apagar tudo isso com cimento e cercas. Mas eu trago outra proposta." E então desenrolou sobre a mesa um projeto de urbanização comunitária, feito à mão, com áreas verdes, hortas comunitárias, moradias populares e espaços culturais abertos à cidade. Era um plano ambicioso, mas baseado em experiência real, em contato com a vida concreta de quem vivia no abandono. Arthur observava com incredulidade como aquele homem, aquele mendigo, havia conseguido não apenas se inscrever como concorrente direto, mas também conquistar a atenção da sala inteira. Era como se todos estivessem hipnotizados pela história de Elias. Alguns até choravam discretamente ao ouvir os relatos de pessoas que ele ajudara, muitos dos quais estavam ali presentes, aplaudindo e gritando palavras de apoio. O cão, sentado ao lado do dono, olhava para Arthur como se o reconhecesse. E talvez reconhecesse. Era como se aquele momento fosse uma resposta do destino. Um dos jurados, visivelmente emocionado, pediu que Elias falasse sobre sua experiência de vida. Elias hesitou, mas então contou parte de sua história.
Fora combatente em missões internacionais, servira o país com honra, perdera amigos em batalhas cruéis e, ao voltar para casa, não encontrara mais sua família, vítima de um acidente fatal enquanto ele estava no campo. Sem chão, sem laços, afundou na depressão e acabou nas ruas. Mas nunca deixou de ajudar outros. Seu cão, chamado Bravo, fora um presente de um veterano falecido. Esse cachorro salvou minha vida mais de uma vez, disse, enquanto acariciava o focinho do animal com ternura. Arthur sentia o chão fugir sob seus pés. Aquele homem que ele chutara com desprezo, que expulsara como um lixo, agora era celebrado como um herói diante de empresários, políticos e cidadãos. O mais aterrador era perceber que nada no que Elias dizia parecia forçado. Não havia jogada de marketing nem falsa humildade. Era tudo real, era cru e era infinitamente mais poderoso do que qualquer uma de suas planilhas ou gráficos dourados. Arthur começava a sentir algo novo, uma mistura de medo, culpa e admiração amarga. Ao fim da apresentação, a sala explodiu em aplausos. Elias não sorriu. Apenas fez um gesto de agradecimento, abaixando levemente a cabeça. Bravo latiu baixinho, como se também soubesse que aquele momento era importante. O júri informou que as propostas seriam analisadas com rigor e que o resultado sairia em breve. Mas naquele instante, todos sabiam quem tinha conquistado os corações. Arthur desceu do palco em silêncio, sentindo-se mais pequeno do que jamais havia se sentido. Na saída do prédio, os dois homens se cruzaram brevemente no hall. Elias olhou para Arthur sem rancor. Era um olhar direto, sereno, mas com a força de quem sabe exatamente quem é. Arthur tentou manter a compostura, mas algo o impedia de falar. Por fim, Elias apenas disse: "Ainda dá tempo de mudar. A vida sempre dá uma segunda chance, até para quem não acredita nisso." E então virou-se e saiu, seguido por Bravo, que mais uma vez olhou para trás antes de seguir seu dono. Arthur ficou ali parado, em silêncio absoluto, enquanto carros passavam, pessoas se movimentavam e o mundo continuava girando. Mas dentro dele, algo havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não era o homem mais importante na sala e que talvez nunca tivesse sido. Aquela noite foi diferente de todas as outras na vida de Arthur Morel. Ao chegar em sua cobertura luxuosa, com vista panorâmica da cidade, ele não foi direto para seu vinho favorito, nem ligou a música clássica que costumava tocar para tentar esquecer o vazio. Em vez disso, ficou parado diante das grandes janelas de vidro, observando as luzes piscando lá embaixo e sentindo-se, pela primeira vez, desconectado de tudo aquilo. A cidade parecia pequena. O sucesso parecia menor, e ele, naquele momento, parecia irrelevante. A imagem de Elias em pé, com seu cachorro ao lado e sua voz carregada de história e dignidade, não saía de sua cabeça. Era como se aquela cena tivesse se entranhado em seus ossos, esmagando sua arrogância pouco a pouco. Arthur tentou distrair-se, mergulhando em relatórios, lendo e-mails, analisando propostas de investidores internacionais. Mas as palavras pareciam borradas, desconectadas da realidade. Nada ali fazia sentido. Tudo parecia supérfluo, como se de repente o castelo de luxo que construíra estivesse erguido sobre a areia. Lembrou-se do olhar do cão, da forma como mancou após o chute que ele mesmo havia dado. Sentiu um gosto amargo na boca, uma sensação estranha que ele mal conseguia nomear. Seria culpa, remorso, ou algo ainda mais profundo como uma vergonha existencial por ter se tornado exatamente o tipo de homem que ele dizia desprezar. Na manhã seguinte, chegou ao escritório antes de todos. As secretárias e executivos se surpreenderam ao encontrá-lo já trabalhando, mas notaram que havia algo de diferente. Ele estava mais calado, mais introspectivo. Evitava contato visual, não fazia piadas sarcásticas, não dava ordens com a mesma frieza. Durante uma reunião com o departamento jurídico,
ao analisar um contrato que previa a remoção de moradores de uma área para abrir espaço a um novo empreendimento, Arthur hesitou. Pela primeira vez, questionou: e as famílias que moram lá? Tem algum plano real de realocação ou vão simplesmente jogá-los na rua? A sala silenciou. Ninguém soube responder, e isso o incomodou profundamente. Nos dias que se seguiram, Arthur passou a sair do carro algumas quadras antes do prédio da empresa e caminhar pelas ruas, observando as pessoas. Não por segurança ou estratégia de mercado, mas por algo mais instintivo. Ele passou a notar rostos, gestos, histórias silenciosas acontecendo ao redor. Reparou em uma menina vendendo doces na calçada enquanto fazia o dever de casa, em um idoso carregando sacolas pesadas com dificuldade, em uma mãe com 2 filhos pequenos dormindo num colchão de papelão. Aquela cidade que antes parecia apenas um mercado de oportunidades, agora revelava seu lado humano, duro e invisível. E isso começou a corroer as paredes de indiferença que ele levara décadas construindo. Apesar disso, Arthur ainda resistia. Toda vez que sentia o impulso de fazer algo, de agir com mais empatia, uma voz dentro dele gritava: "Você não é assim. Isso é fraqueza. Você chegou onde chegou por não se importar." Era como se 2 versões de si mesmo travassem uma guerra interna. Em uma tarde, parou diante de um carrinho de cachorro quente. Um adolescente o reconheceu e disse: "Você é o cara que chutou o cachorro, né?" Aquilo o atingiu como uma lâmina. Arthur ficou sem resposta, pegou o lanche, pagou e saiu sem olhar para trás. Mas a frase ecoou em sua mente até o fim do dia. Não importava o quanto construíra, agora era lembrado por um momento de crueldade gratuita. Numa noite chuvosa, ele pediu ao motorista que desse uma volta mais longa pela cidade. Pediu que passassem pela região do terreno disputado. Do carro, viu Elias sentado sob um toldo improvisado, conversando com algumas pessoas. Provavelmente outros moradores em situação de rua. Mesmo molhado, mesmo sem conforto, Elias sorria. Compartilhava comida, dividia o pouco que tinha. Ao lado dele, Bravo balançava o rabo, contente, como se aquele fosse o melhor lugar do mundo. Arthur sentiu algo que nunca havia sentido por alguém em condição inferior à sua. Inveja. Não inveja material, mas de um tipo de paz e dignidade que ele, mesmo cercado de riqueza, nunca havia alcançado. Nos dias seguintes, Arthur passou a vasculhar discretamente o passado de Elias. Pediu a um funcionário que investigasse com cuidado, sem levantar suspeitas, e as descobertas foram desconcertantes. Era tudo verdade. Elias fora condecorado, tivera uma carreira brilhante no exército e sofrera um colapso emocional ao perder a esposa e a filha em um acidente de carro enquanto estava em missão no exterior. Abandonado pelo Estado, afundou no luto. Passou anos vivendo como sombra de si mesmo até encontrar propósito ajudando outros na mesma condição. Arthur leu os relatórios em silêncio, sentindo como se cada linha fosse um espelho quebrando dentro dele. Elias, com nada, havia feito mais por pessoas do que ele com tudo. Ainda assim, Arthur não conseguia pedir desculpas. Algo em seu orgulho ainda o paralisava. Queria reparar o erro, mas sem ter que se expor, sem ter que admitir fraqueza. Contratou anonimamente um veterinário para cuidar do cão. Pagou por um abrigo provisório com mais conforto para Elias e outros moradores da área. Enviou cestas básicas, cobertores, remédios, mas nunca assinava com seu nome. Fazia escondido, como se tentasse limpar um pecado sem ser visto. Ele se movia, sim, mas com medo. Medo de se enxergar completamente e não gostar do que veria. Contudo, por mais que tentasse permanecer nas sombras, Elias parecia saber. Certo dia, enquanto Arthur passava de carro por ali novamente, seus olhos se cruzaram por um segundo. Elias não sorriu, não confrontou, não agradeceu. Apenas olhou firme, como quem reconhece o início de uma mudança. Lenta, imperfeita, mas real. Arthur desviou o olhar rapidamente.
como quem é pego em um momento de vulnerabilidade. Mas naquele instante, pela primeira vez, ele desejou ser melhor. Não por status, não por marketing, mas porque pela primeira vez ele começava a perceber que ainda havia tempo. Arthur voltou para casa naquela noite com o peito apertado e o coração inquieto. Sentia-se como um náufrago que vê terra firme pela primeira vez em anos, mas ainda não sabe nadar. Sentia medo da transformação, mas mais medo ainda de continuar sendo quem era. Dormiu com a janela aberta, ouvindo o som da chuva, como se o mundo quisesse lavá-lo por dentro. E pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu sozinho, porque mesmo sem saber como, estava finalmente dando o primeiro passo para sair da escuridão. Na manhã seguinte, a uma das noites mais introspectivas de sua vida, Arthur acordou com um peso no peito que não vinha de nenhuma doença física. Era como se um cofre trancado dentro de si começasse a se abrir lentamente, revelando memórias que ele havia enterrado sob camadas de sucesso e dinheiro. Ele passou horas andando pela casa, observando os quadros caros, os livros intocados na estante, as esculturas que havia comprado em viagens internacionais apenas para mostrar status. Tudo parecia sem alma. Sentou-se em sua poltrona favorita, olhou para o chão e, sem perceber, seus olhos começaram a marejar. Algo dentro dele estava prestes a emergir, e ele sabia que precisava encarar, mesmo que doesse. Ao final da tarde, Arthur dirigiu sozinho até um lugar onde não ia há mais de 20 anos. Um bairro antigo da periferia, esquecido por todos, inclusive por ele mesmo. Parou diante de uma casa simples, de muros baixos e portão enferrujado, onde havia crescido ao lado da mãe. Sua infância tinha sido marcada por dificuldades extremas, mas ele havia passado décadas apagando cada lembrança, como se sua ascensão ao topo dependesse de negar suas origens. Lá dentro, viveu a dor de ver sua mãe batalhar para colocá-lo na escola, trabalhar como doméstica, enfrentar humilhações e ainda sorrir para que ele não perdesse a esperança. Mas Arthur, jovem e orgulhoso, havia escolhido odiar a pobreza em vez de compreender sua mãe. Quando fez fortuna, nunca mais voltou ali. Ele desceu do carro com passos inseguros. A casa estava abandonada, as janelas quebradas, o quintal tomado pelo mato alto. Era como se o tempo tivesse parado, mantendo intacta a culpa que ele tentou ignorar. Aproximou-se da porta, empurrou-a com cuidado e entrou. O ar tinha cheiro de mofo e saudade. Andou pelos cômodos e, ao entrar no antigo quarto, viu um retrato em preto e branco esquecido sobre uma cômoda. Era ele, ainda menino, ao lado da mãe, sorrindo com um orgulho que já não via em si há décadas. Sentou-se na cama velha, pegou o porta-retratos nas mãos e ali, sozinho, chorou como uma criança, pela mãe que morreu sem nunca ver o filho dizer obrigado, sem receber sequer uma visita no hospital, sem nunca ter seu amor retribuído. Naquela mesma noite, movido por algo que nem ele sabia nomear, Arthur escreveu uma carta. Não era para Elias nem para Bravo, era para a mãe. Palavras que ele jamais havia dito. Perdão, saudade, gratidão, arrependimento. Escreveu compulsivamente, como se precisasse esvaziar uma alma cheia de fantasmas. Ao terminar, dobrou o papel com cuidado e o colocou sob o travesseiro antigo da mãe, como uma última tentativa de se reconciliar com aquele passado negado. Ao sair da casa, olhou para o céu e sentiu algo diferente. Não era paz ainda, mas talvez o início dela. E essa sensação, tão nova quanto estranha, fez com que ele tomasse uma decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, Arthur voltou à região do terreno e procurou por Elias. Não o encontrou ali, mas foi informado por uma mulher que Elias, às vezes, frequentava uma associação de veteranos do exército, num prédio velho e quase abandonado a poucos quilômetros dali. Arthur dirigiu até o local e, ao entrar, encontrou uma sala com poucos móveis, algumas bandeiras, medalhas antigas na parede e um grupo pequeno de homens e mulheres conversando em voz baixa.
Havia uma atmosfera de respeito e dor naquele lugar, como se todos ali tivessem sobrevivido a algo que o resto do mundo jamais entenderia. Quando Elias o viu, ergueu os olhos com surpresa, mas não hostilidade. Havia um silêncio curioso entre eles, carregado de significados. Arthur se aproximou e disse apenas: "Preciso ouvir a sua história inteira." Elias hesitou por alguns segundos, então o convidou para sentar. E ali, entre paredes marcadas pelo tempo, contou tudo. Falou sobre sua infância difícil no interior, sobre o recrutamento precoce, a guerra, os traumas, os amigos perdidos. Contou como voltou para casa e encontrou um mundo vazio, como perdeu a esposa e a filha em um acidente causado por um motorista bêbado e como aquele dia destruiu sua alma. Contou como vagou pelas ruas, quase enlouqueceu, até encontrar Bravo, abandonado e faminto. Cuidaram um do outro, salvaram-se mutuamente. E desde então passou a dedicar sua vida a ajudar outros esquecidos como ele. Arthur ouvia em silêncio, com o peito apertado, reconhecendo em Elias o tipo de força que dinheiro algum poderia comprar. Quando Elias terminou, o silêncio pairou por longos minutos. Arthur sentia-se pequeno, mas não de forma destrutiva. Era um reconhecimento profundo de que durante toda a sua vida ele havia confundido força com poder, sucesso com valor, riqueza com dignidade. Levantou-se, encarou Elias nos olhos e com a voz embargada disse: "Eu sinto muito pelo que fiz, não só a você, mas a todos que pisei tentando fugir de quem eu era. Eu só queria vencer. Mas agora eu vejo que perdi muito mais do que ganhei." Elias não respondeu de imediato. Apenas o observou, como quem analisa a verdade por trás das palavras. E então, com um leve aceno de cabeça, ofereceu a mão. Arthur apertou-a com força, como quem segura uma âncora num mar revolto. Nos dias que se seguiram, os dois passaram a se encontrar com mais frequência. Conversavam sobre a cidade, sobre pessoas, sobre propósito. Arthur começou a ouvir mais do que falava, a observar mais do que mandava. Visitou abrigos, conversou com moradores de rua, ouviu histórias que antes jamais lhe interessariam. Em cada rosto marcado, via reflexos da mãe, de Elias, de si mesmo em outra vida que ele havia apagado. A transformação ainda era lenta, cheia de conflitos internos, mas era verdadeira. E quanto mais se abria ao mundo real, mais sentia vergonha do mundo de fachada que havia construído ao redor. Elias, por sua vez, também começou a enxergar Arthur com outros olhos. Ainda havia desconfiança, claro, mas também havia espaço para algo novo. Ele percebia que por trás do homem que chutara Bravo havia um menino perdido, ferido por escolhas mal feitas, por uma sociedade que valoriza conquistas acima de sentimentos. Aos poucos, uma aliança silenciosa nascia entre eles, não de amizade imediata, mas de reconhecimento mútuo, de dor compartilhada, de possíveis reconstruções. Certa tarde, após uma visita a um projeto social apoiado por Elias, Arthur parou diante de um grupo de crianças desenhando em uma parede. Uma delas, de cabelo cacheado e mãos sujas de tinta, ofereceu-lhe um pincel e disse: "Quer pintar também, tio?" Ele hesitou, mas pegou o pincel. Pintou um sol torto, desajeitado, sob olhares de riso e aplausos infantis. Era um gesto simples, quase bobo, mas ali, naquele ato, havia algo que ele não sentia há muito tempo: leveza. Riu de si mesmo, sujou as mãos de tinta, tirou selfies com as crianças. E quando Bravo se aproximou e encostou o focinho em sua perna, ele se agachou e fez o que jamais pensou que faria. Pediu desculpas olhando nos olhos do cachorro. Elias observava de longe e, pela primeira vez, sorriu com sinceridade. Não era um sorriso de perdão completo, nem de esquecimento. Era o sorriso de quem reconhece uma alma em reconstrução. O passado não podia ser apagado, nem o dele, nem o de Arthur,
Mas ali, naquele presente cheio de falhas e tentativas, havia algo poderoso sendo cultivado. A possibilidade real de mudança. E talvez, só talvez, isso fosse mais valioso do que qualquer fortuna já conquistada. As semanas passaram e o envolvimento de Arthur com os projetos sociais apoiados por Elias se intensificou, ainda que discretamente. Ele evitava expor publicamente seu envolvimento, como se quisesse preservar aquele novo espaço que estava construindo dentro de si, longe dos holofotes que o haviam alimentado por tanto tempo. Mas o mundo dos negócios, impiedoso e atento, começou a estranhar sua ausência nos jantares corporativos, sua falta de agressividade nas negociações e, principalmente, a lentidão com que conduzia o projeto milionário de aquisição do terreno central. A pressão aumentava. Os sócios exigiam respostas. Os investidores ameaçavam recuar, e os políticos que haviam sido aliciados nos bastidores começavam a cobrar o cumprimento de promessas. Arthur, acostumado a comandar com punhos de ferro, agora se via dividido entre dois mundos que pareciam completamente incompatíveis. A proposta de Elias, que antes era vista como simbólica ou fraca, agora ganhava força entre a opinião pública e setores da mídia independente. Reportagens começaram a destacar o ex-militar e seu projeto de urbanização social com dignidade, contrapondo diretamente a visão elitista e excludente da empresa de Arthur. As redes sociais amplificaram a comoção. O vídeo de Bravo, ajudando uma criança a encontrar abrigo em uma noite de chuva, viralizou. Movimentos de bairro começaram a se organizar para impedir que a prefeitura aprovasse a venda do terreno a Morel Empreendimentos. E, para a surpresa de todos, Elias foi convidado a participar de um novo conselho deliberativo, criado para revisar os critérios do processo. De uma figura invisível, tornou-se símbolo de resistência. E isso incomodava profundamente os bastidores do poder. Arthur se viu, então, diante da maior encruzilhada de sua vida. Em uma reunião fechada com seus advogados e sócios majoritários, foi pressionado a tomar uma atitude definitiva. Ou entraria com uma ação judicial contra Elias e contra a prefeitura para travar o processo, forçando a liberação do terreno por vias legais e burocráticas. Ou então perderia o controle da operação, e com isso, o respeito do mercado. A ação judicial seria brutal, mas eficaz. Usaria falhas técnicas no projeto de Elias, supostos problemas sanitários da região, alegações de ocupação irregular e, se necessário, até difamação pessoal. Seus advogados tinham tudo pronto, bastava uma assinatura. Mas Arthur, olhando para aquele contrato, não conseguia mover a mão. Naquela mesma noite, ele foi até o local do terreno novamente, sozinho, sem seguranças. Havia silêncio, exceto pelos sons abafados de vozes e risos vindos das barracas. A pequena comunidade estava em festa. Uma jovem conseguira uma bolsa de estudos graças ao apoio da rede criada por Elias. Crianças corriam descalças, com pipas coloridas no céu. Elias estava sentado sob uma árvore, lendo um livro com Bravo deitado ao seu lado. Arthur observou de longe, sentindo uma dor aguda no peito. Pensou no contrato dentro de sua pasta e, por um instante, considerou entregá-lo a Elias como uma ameaça, como forma de reafirmar o velho poder. Mas algo o impediu. Era como se, naquele espaço de terra sagrado, cada metro carregasse uma história, um rosto, um motivo para não destruir. No dia seguinte, a pressão atingiu o ápice. Um grupo de empresários aliados lhe ofereceu um acordo de bilhões para viabilizar o projeto de luxo, prometendo dobrar os lucros se ele derrubasse a concorrência social. Era a chance de sua carreira voltar ao topo, de limpar seu nome, recuperar a imagem arranhada, mostrar que ainda era o titã que o mercado conhecia.
Em uma sala de reuniões, com vista para o skyline da cidade, com champanhe sendo servido e contratos brilhando sobre a mesa, todos os olhos estavam voltados para ele. Bastava uma palavra. Mas Arthur se levantou em silêncio, pegou o contrato e saiu da sala sem explicar nada. Deixou todos em choque. Aquela decisão, silenciosa e inesperada, foi o primeiro ato público de sua rebeldia interna. Horas depois, marcou uma reunião com Elias. Desta vez, não em segredo, não nos bastidores, mas de forma aberta, no próprio terreno. Reuniu líderes comunitários, moradores da área e parte da imprensa local. Muitos desconfiaram da intenção. Alguns acharam que seria um ataque, uma jogada de marketing. Mas Arthur surpreendeu a todos. Subiu em um caixote improvisado, respirou fundo e pela primeira vez falou sem máscaras. Contou sua história. Admitiu seus erros, sua arrogância, sua cegueira. Falou da mãe, da infância pobre, da sede de poder que o transformou em algo que ele mesmo passou a odiar. Disse que havia levado anos para entender que riqueza de verdade não estava nas cifras, mas na capacidade de tocar vidas de forma positiva. Quando terminou, um silêncio pesado pairou sobre o grupo. Elias, parado ao lado de Bravo, apenas observava. E então, Arthur tirou da pasta o contrato que o autorizava a mover a ação judicial contra Elias e rasgou, folha por folha, diante de todos. Disse que abria mão oficialmente da disputa, que não apenas apoiaria o projeto de Elias, mas também usaria recursos próprios para investir na infraestrutura da região. Doaria terrenos próximos, contrataria engenheiros e arquitetos para auxiliar sob a liderança da comunidade. Se for para construir algo aqui, que seja com vocês e para vocês, não contra vocês, declarou com a voz firme e emocionada. Alguns aplaudiram, outros ainda duvidavam, mas algo havia mudado naquele momento. Era como se, ao abrir mão do controle, Arthur tivesse pela primeira vez realmente conquistado algo. Não um terreno, não uma empresa, mas um sentido. Elias se aproximou, colocou a mão no ombro dele e disse: "Demorou, mas você chegou." Arthur assentiu, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, não sentia vergonha de chorar em público. Não precisava mais se esconder atrás de contratos, lucros ou títulos. Era apenas um homem tentando consertar o que destruiu. A repercussão foi imediata. As manchetes mudaram de tom. O mercado estranhou sua atitude, os investidores o abandonaram, os antigos sócios o chamaram de traidor. Mas em meio ao caos corporativo, a comunidade crescia. Arthur perdeu milhões em ações, viu sua empresa encolher, mas não recuou. Passou a andar de metrô, almoçar em barracas de rua, conhecer pessoas reais. A vida parecia mais difícil, mas também mais verdadeira. E enquanto via Elias liderar as obras com moradores, ele se perguntava por que demorou tanto para entender o que realmente importava. Numa tarde de verão, enquanto ajudava a pintar uma parede de escola comunitária improvisada, uma criança se aproximou e perguntou: "Você era mesmo rico de verdade?" Arthur sorriu e respondeu: "Era, mas não sabia." E então voltou a pintar, com Bravo deitado ao seu lado e Elias observando de longe. O mundo ao redor seguia em transformação. E ele também. O sol ainda nem havia nascido quando Arthur foi acordado pelo toque insistente do telefone. Do outro lado da linha, uma voz nervosa e apressada. Era seu advogado. Com palavras atropeladas, ele informava que uma denúncia anônima havia sido protocolada contra Arthur e sua empresa, acusando-o de evasão fiscal, suborno e manipulação de licitações públicas. As acusações vinham acompanhadas de documentos que pareciam extremamente comprometedores. Arthur ficou em silêncio, o coração disparado, as mãos trêmulas segurando o celular como se fosse um objeto explosivo. Por mais que tivesse mudado seu caminho, o passado ainda não o havia deixado.
As ações que cometera anos antes, quando era guiado apenas pela ganância e poder, agora retornavam como fantasmas famintos para cobrar o preço. Nas horas seguintes, a imprensa teve acesso às denúncias e a notícia se espalhou como um incêndio fora de controle. Manchetes estampavam seu rosto com palavras como corrupto, criminoso, bilionário caído. As redes sociais que antes o ignoravam ou o odiavam, agora o destruíam com fúria. Vídeos antigos ressurgiam, incluindo o dia em que chutou Bravo, reacendendo o ódio coletivo. Em poucas horas, Arthur viu tudo desmoronar. Seus sócios romperam com ele publicamente. O Conselho Administrativo o afastou da presidência da Morel Empreendimentos. Contas bancárias foram congeladas. Ele foi intimado a depor. Seus bens começaram a ser auditados. E o mais cruel de tudo, a própria comunidade que ele ajudava agora o olhava com desconfiança, sem saber se tudo não passava de um jogo de manipulação para limpar a imagem. Mesmo Elias, que sempre observava o mundo com serenidade, não soube o que dizer. Quando Arthur tentou conversar com ele, Elias o encarou em silêncio, como se precisasse de tempo para processar tudo. Não posso defender o que não conheço por completo, disse com firmeza, embora sem hostilidade. Arthur sentiu uma dor profunda com aquelas palavras. Percebeu que, por mais que tivesse se esforçado para mudar, ainda era prisioneiro de um passado que ele mesmo construiu. Durante anos, lucrou sobre a miséria de outros, mentiu para crescer, comprou favores e silenciou denúncias. Agora, mesmo tentando fazer o certo, estava afundando na lama de suas próprias escolhas. O que se seguiu foi um verdadeiro colapso emocional. Arthur se isolou, não atendia mais ligações, recusava entrevistas, não comia, mal dormia. Passava horas em silêncio, sentado em um pequeno apartamento alugado, pois sua cobertura fora colocada à venda para pagar os custos judiciais. Pela primeira vez em décadas, ele não tinha ninguém ao seu lado. Amigos se afastaram, assessores desapareceram, até mesmo antigos funcionários o evitavam. Era como se todos os sorrisos que antes o rodeavam tivessem sido comprados, e agora, sem o poder do dinheiro, o deixavam nu diante da realidade. A solidão era esmagadora. E mais do que isso, vinha acompanhada da pergunta insuportável: será que, no fundo, eu nunca fui digno de perdão? Numa manhã nublada, Arthur saiu a pé pelas ruas, com a barba por fazer e o semblante cansado. Chegou até o terreno onde tudo havia começado, mas o encontrou vazio. O projeto havia sido paralisado temporariamente por ordem judicial, até que a investigação sobre seus crimes fosse concluída. Não havia mais risos, nem crianças correndo, nem Bravo latindo. A terra estava silenciosa, como um campo de batalha depois da destruição. Arthur caiu de joelhos ali, no meio do barro, e chorou com uma intensidade que jamais havia experimentado. Não era só pelo que perdera, mas pelo que poderia ter sido, e não foi. Pela esperança que criou e destruiu. Pela imagem de Elias, que talvez nunca mais confiasse nele. Enquanto isso, nos bastidores do sistema, adversários de Arthur aproveitavam o momento para apagar de vez seu nome do mapa. Empresários que o invejavam tomaram seus projetos. Políticos que haviam sido seus aliados o acusavam agora, em troca de imunidade. Os mesmos jornais que o bajularam no passado agora o massacravam com manchetes sensacionalistas. Em questão de dias, Arthur Morel passou de ícone do sucesso a símbolo da decadência. Seus imóveis foram bloqueados, suas contas vasculhadas, seus passos monitorados. Ele estava em ruínas, e desta vez não havia ninguém para salvá-lo. Nem mesmo ele próprio sabia se queria ser salvo. Elias, por sua vez, acompanhava tudo à distância. Sentia um peso no peito, dividido entre a dor da decepção e a compaixão que ainda insistia em sobreviver dentro dele. Ele sabia que Arthur havia mudado, que não era mais o homem que chutou Bravo ou que ignorou os fracos.
Mas também sabia que o mundo não perdoa com facilidade, principalmente quando há tantos erros acumulados. Num gesto silencioso, Elias enviou comida ao apartamento de Arthur, sem bilhete, sem identificação. Era um gesto sutil, mas que dizia muito. Ainda estou aqui observando, mas sem garantias. Bravo, ao sentir o cheiro do antigo inimigo, abanou o rabo como se dissesse que o perdão, às vezes, é mais simples para os animais do que para os homens. Arthur, ao ver a comida na porta, desabou novamente. Sentou-se no chão ao lado da sacola e lembrou-se de tudo que aprendera nos últimos meses. O que começou como um gesto de redenção virou uma guerra contra si mesmo. E agora, naquele fundo de poço escuro, ele precisava fazer a pergunta mais difícil de todas. Ele ainda queria ser um homem melhor? Mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo se ninguém jamais o perdoasse. A resposta não veio fácil, mas veio. Sim, porque no fundo, mudar não era sobre ser aceito pelos outros, era sobre conseguir se olhar no espelho sem vergonha. No dia seguinte, sem aviso, Arthur apareceu no conselho da comunidade, onde Elias fazia uma nova reunião para reorganizar os trabalhos. Ao vê-lo ali, os presentes ficaram em silêncio. Alguns levantaram-se, outros cruzaram os braços. Elias o olhou com seriedade. Arthur, com voz firme e baixa, disse apenas: sei que tudo o que fiz não pode ser apagado, mas ainda quero servir. Nem que seja limpando o chão. Se vocês me permitirem, eu vou continuar ajudando, sem esperar perdão, só porque é o certo. Houve um longo silêncio. Então, uma mulher que antes o insultara levantou-se e disse: vamos ver se suas mãos servem para algo mais do que contar dinheiro. E entregou-lhe uma vassoura. Arthur pegou o objeto com as mãos trêmulas. Não havia humilhação naquele gesto. Havia aceitação. Um novo tipo de dignidade nascia ali, não baseada em títulos ou posses, mas em trabalho, persistência e presença. Enquanto varria o chão do pequeno galpão, ouviu risos, conversas, planos. O mundo seguia, e ele estava ali, reconstruindo-se, grão por grão. Bravo se aproximou, encostou a cabeça em sua perna e, pela primeira vez em semanas, Arthur sorriu. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas, talvez, já não estivesse mais sozinho. Os dias seguintes àquele reencontro com a comunidade foram os mais silenciosos da vida de Arthur, mas também os mais significativos. Ele acordava cedo, bem antes do sol nascer, e seguia até o terreno em silêncio, pegando a vassoura, as pás, os sacos de cimento, ajudando a erguer com as próprias mãos o que antes pensava apenas em destruir. Não havia câmeras, não havia discursos, não havia plateia. E pela primeira vez, isso não o incomodava. Suas mãos, que por anos só assinaram contratos e apertaram mãos influentes, agora criavam calos e doíam ao final do dia. Mas a dor era boa, purificadora. Lavava com cada gota de suor o peso de quem ele tinha sido. E aos poucos, os olhares desconfiados à sua volta começaram a mudar. As pessoas começaram a se aproximar, não por obrigação, mas por curiosidade genuína. Queriam saber o que o mantinha ali, sem salário, sem cargo, sem poder. E Arthur não tinha grandes discursos a oferecer, apenas olhares sinceros e respostas simples. Estou tentando ser útil, só isso. Aos poucos, ele foi se tornando parte da rotina da comunidade. As crianças passaram a cumprimentá-lo com risos, os idosos o chamavam para carregar caixas, os jovens o desafiavam a carregar baldes d'água nas costas. Cada gesto, por mais pequeno que fosse, se tornava parte da reconstrução, não apenas de um bairro, mas de uma alma que havia sido corrompida pelo excesso.
Elias, sempre observador, manteve-se em silêncio durante semanas, testando sem testar, esperando sem pressionar. Até que numa tarde, enquanto supervisionava a pintura de uma nova biblioteca improvisada, viu Arthur ensinando um grupo de adolescentes a medir paredes e alinhar vigas. Não havia soberba, nem superioridade. Ele se agachava, sujava-se, errava e ria junto com os outros. Elias se aproximou, cruzou os braços e, depois de alguns minutos apenas observando, disse: "Você é melhor nisso do que era naquelas reuniões de acionistas." Arthur riu, surpreso com o elogio. "Aqui ninguém precisa mentir para gostar de mim", respondeu. Elias apenas assentiu com um meio sorriso. Não era perdão total ainda, mas era o início de um respeito verdadeiro. Nessa mesma semana, Bravo ficou doente. Foi algo repentino, mas preocupante. O cachorro parou de comer, ficou fraco e passou a gemer baixinho. Elias, desesperado, tentou levá-lo a um veterinário, mas a clínica comunitária estava lotada. Ao saber da notícia, Arthur agiu sem pensar. Pegou o Bravo nos braços, colocou-o no carro e dirigiu até a melhor clínica veterinária da cidade, a mesma que ele mesmo havia contratado secretamente meses antes. Esperou por horas na sala, ao lado de Elias, sem falar muito. Quando o médico saiu e garantiu que Bravo estava estável e fora de perigo, Arthur desabou num choro discreto, mas verdadeiro. Elias colocou a mão em seu ombro e disse, quase num sussurro: "Obrigado, por ele e por mim." Foi a primeira vez que Elias reconheceu, com palavras, a transformação de Arthur. Naquela noite, os dois sentaram-se em silêncio ao lado de Bravo, que dormia tranquilo sobre uma manta. Não falaram de passado nem de futuro. Apenas ficaram ali, partilhando o presente, com um entendimento que não precisava mais ser explicado. Era a cumplicidade de dois homens marcados pela dor, mas que, em vez de afundar nela, decidiram transformá-la em força. E naquele silêncio, uma aliança nasceu. Não de negócios, mas de propósito. Pela primeira vez, Arthur sentia que pertencia a algo maior do que ele mesmo. No mês seguinte, Arthur decidiu ir além. Vendeu o que restava de seus bens de luxo, o carro importado, os relógios suíços, os quadros de arte que decoravam sua antiga cobertura. Com esse dinheiro, montou um fundo comunitário de apoio a projetos sociais locais, administrado por um grupo independente de moradores e liderado por Elias. Não queria controle, nem reconhecimento, só queria garantir que a transformação não dependesse mais da sua presença. Queria que o legado fosse coletivo, horizontal, enraizado. Ao anunciar isso, em uma pequena reunião com moradores, foi aplaudido não com entusiasmo forçado, mas com olhos marejados e abraços sinceros. Pela primeira vez, ele foi chamado de irmão. Durante uma nova assembleia da prefeitura, onde se discutia oficialmente a destinação do terreno, Arthur tomou a palavra, mas não para pedir apoio ou se defender. Ele pediu que, dali em diante, seu nome não fosse mais atrelado ao projeto. Disse que tudo o que estava sendo construído ali era fruto de uma força que não vinha do capital, mas da comunidade, da resistência, da união. E que ele se sentia honrado por ter aprendido mais com aquelas pessoas do que em qualquer MBA ou sala de reunião. A plateia, dessa vez, se levantou para aplaudi-lo, não como empresário, mas como homem. Algumas semanas depois, um grupo de jovens inaugurou um mural gigantesco na parede externa da nova biblioteca. Nele estavam retratados diversos rostos da comunidade, incluindo o de Elias com Bravo ao lado, sorrindo. No canto direito, discretamente, havia a figura de Arthur segurando uma pá, sujo de tinta, com um sorriso discreto e verdadeiro. Aquela imagem não era grandiosa, nem gloriosa, mas carregava tudo o que ele precisava, a certeza de que finalmente havia encontrado um lugar no mundo, não acima, nem à frente de ninguém, mas ao lado. Num fim de tarde, enquanto caminhava entre os canteiros da horta comunitária, Arthur parou, olhou para o céu
e respirou fundo. O ar parecia mais leve, o mundo mais silencioso, e sua mente finalmente em paz. Bravo correu até ele, brincando entre os pés de alface, e Elias se aproximou com 2 xícaras de café. Sentaram-se em um banco de madeira, ainda úmido da última chuva. Não disseram nada por um tempo. Apenas olharam em volta, observando o que haviam construído juntos. "Você demorou para chegar aqui", disse Elias por fim. Arthur sorriu, sem orgulho, apenas com gratidão. "Mas cheguei." O tempo passou como uma brisa lenta e suave sobre a comunidade que antes fora invisível. O terreno, que já foi campo de disputa, lama e abandono, agora florescia. Hortas comunitárias cresciam nas laterais. O centro cultural ganhava vida com oficinas de teatro e música, e as crianças corriam livres entre árvores recém-plantadas, rindo como se nunca tivessem conhecido o silêncio da fome. Arthur caminhava entre eles, agora sem o peso da culpa, sem o peso do nome, apenas com o alívio de ser útil, de ser presente. Era chamado de tio Arturão pelas crianças, e embora tentasse manter certa compostura, não resistia ao sorriso largo e sincero que surgia toda vez que alguém o puxava pela mão para mostrar um desenho ou um brinquedo novo. Bravo, já mais velho, caminhava com passos mais lentos, mas ainda cheio de energia e lealdade. Passava os dias deitado à sombra das árvores, observando Elias e Arthur com olhos atentos e tranquilos, como quem sabia que, finalmente, os dois haviam encontrado o que tanto procuravam. Um lar. Não um lugar físico, mas um espaço de verdade dentro de si mesmos. Elias, por sua vez, mantinha a mesma serenidade que sempre teve, mas agora com menos peso nos ombros. Ele não carregava mais tudo sozinho. A dor ainda estava ali, assim como a saudade de sua esposa e filha, mas agora partilhada, dissolvida entre conversas, risos e memórias compartilhadas com alguém que também soube sobreviver à própria destruição. Certa manhã, Elias acordou sentindo-se estranho. Não era dor, era cansaço. Um cansaço diferente, que não vinha do corpo, mas de uma sensação que nascia no fundo do peito. Ignorou por algumas horas, não queria se preocupar, mas quando Bravo não desgrudou de seu lado por nenhum instante, ele soube que algo estava prestes a mudar. Pediu para que Arthur o encontrasse no banco de madeira onde costumavam tomar café. Sentaram-se em silêncio, como sempre faziam, olhando para as crianças brincando ao longe. Elias falou pouco, mas cada palavra pesava como se estivesse entalhada em pedra. "Se amanhã eu não estiver aqui, continua andando. O que a gente construiu precisa viver além de mim, além de você. Isso aqui é maior que a gente." Arthur tentou interromper, quis negar aquela possibilidade, mas Elias ergueu a mão e o calou com um gesto sereno. "Você me devolveu a fé nas pessoas. Bravo sabia antes de mim, mas eu precisei ver você cair e levantar para acreditar. Você não é o mesmo homem, e mesmo que ninguém mais saiba disso, eu sei." Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Arthur, que apenas segurou o ombro do amigo com firmeza. Era a despedida que nenhum dos dois queria aceitar, mas ambos sabiam que já estava escrita no tempo. Na manhã seguinte, a comunidade acordou mais silenciosa. Elias não apareceu para o café nem para a reunião do dia. Foi encontrado em sua rede, ao lado de Bravo, com um sorriso sereno no rosto e as mãos cruzadas sobre o peito. Havia uma carta ao lado da cama, endereçada a Arthur. Dentro, poucas palavras. "Obrigado por ter me devolvido algo que eu achava perdido, a esperança. Agora você carrega essa missão. Cuide deles como cuidou de mim, com verdade." Arthur segurou aquela carta como se fosse feita de vidro. Leu cada palavra várias vezes, sem conseguir conter o choro. Aquela perda não era só de um amigo. Era a partida de um irmão de alma, alguém que havia acreditado nele quando nem ele acreditava mais. O velório foi simples, como Elias teria querido, mas cheio de amor. Centenas de pessoas da comunidade vieram prestar homenagem.
Crianças soltaram balões com mensagens escritas à mão. Adultos acenderam velas ao redor de fotos e murais com frases que Elias havia dito ao longo dos anos. Arthur, com os olhos vermelhos, leu em voz alta a carta deixada pelo amigo. E, ao final, ajoelhou-se ao lado de Bravo, que permanecia imóvel diante do caixão, como se estivesse guardando o amigo uma última vez. Arthur o abraçou forte e ali, diante de todos, prometeu: "Eu vou continuar, por você, por todos nós." Nos meses seguintes, Arthur se dedicou ainda mais ao projeto. Criou um instituto com o nome de Elias, voltado à reinserção de ex-moradores de rua e veteranos abandonados pelo sistema. Visitava abrigos, hospitais, delegacias, levando recursos, ouvindo histórias, oferecendo segundas chances, a mesma que ele teve. Em todas as inaugurações, fazia questão de levar Bravo, agora já com pelos brancos, como símbolo vivo do começo de tudo. A história dos dois virou inspiração. Escolas passaram a ensinar o caso como exemplo de transformação verdadeira. E, para surpresa de Arthur, até o governo o procurou para reconhecer oficialmente o trabalho social. Mas ele recusou qualquer homenagem política. "O que faço agora não é por títulos, é por memória." Em uma tarde qualquer, ao caminhar pela praça principal da comunidade, Arthur foi surpreendido por um menino segurando um pequeno vira-lata nos braços. O garoto correu até ele, sorridente, e disse: "Esse aqui é o Bravo 2. Um dia, eu também vou ajudar as pessoas como vocês fizeram." Arthur se agachou, acariciou o cãozinho e olhou para o céu. Uma brisa suave passou por entre as árvores e ele sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que Elias ainda estava ali. Não no vento, não no céu, mas em cada gesto que nascia da transformação, da verdade, da humanidade que finalmente aprendera a cultivar. Naquela noite, Arthur escreveu uma última carta, mas não a endereçou a ninguém. Apenas deixou sobre sua mesa, dobrada com cuidado. Nela dizia: "Demorei para entender que o mundo não precisa de mais bilionários. Precisa de pessoas dispostas a ouvir, a cair e levantar, a mudar de verdade. Elias me ensinou isso, e se essa história chegar até alguém perdido, alguém que pensa que é tarde demais para mudar, saiba, nunca é. Ainda dá tempo." Dobrou a carta, apagou a luz e foi dormir com Bravo aos pés da cama. O amanhã era incerto, mas ele já não temia mais. E assim, a história que começou com um ato de violência terminou com uma vida inteira de amor. Um homem que chutou um cachorro na rua e desprezou um sem-teto encontrou redenção ao lado deles, porque às vezes a maior fortuna que alguém pode ter é ser perdoado e aprender a perdoar a si mesmo.